Galera, prestem atenção na história desse cara. Na história desse moleque. Senhoras e senhores, Luiz Trindade! Você ficou bravo? Te chamar de moleque? Não, né? Então tá bom. Senta aí. Só fala quantos anos você tem? 22. Agora pode dar boa tarde. Boa tarde, galera. Deixa eu perguntar aqui. Bebê, tava fazendo o que com 22 anos de idade? Tomando cachaça. com caju. Deixa eu ver aqui. Marcelão, fazendo o que com 22 anos de idade? Não era cachaça, com certeza que eu sei que não. Bamerindos. Tempo passa, eu tava tentando lembrar. A poupança. Legal. Eu não sei o que eu tava fazendo com 22. Já tava casado com 22, né, amor? Já tava casado. Fazendo o quê? Trabalhando? Trabalhando, né? Eu tava trabalhando. Fazendo filho, alguma coisa assim. Esse maluco com 22 anos tá numa turma de mentoria, buscando uma ajuda. Ele e o irmão, que não pôde estar aqui, né, junto com a namorada, para alavancar o negócio deles. Pensa onde esse moleque vai estar com 40. Ainda teve uns 20 aí que adotaram ele. Né, Denis? O dia que eu tava lá na empresa, lá fazendo o trabalho lá com o Denis lá, o Denis, aí, Mogão, ó, você se incomoda se eu te imitar, não, né? Ó, também se incomoda fazer do mesmo jeito também. Tem intimidade é uma merda, já contou a história da vida dele pra mim, eu já contei a minha pra ele. É sócio. Aí, Mogão, tu não sabe com quem eu vou falar agora, irmão? Falei, com quem? Com o Luiz, todo bobo. Vou lá ajudar o menino lá. Eu gosto desse menino, rapaz. Eu gosto do Luiz. Deixa eu falar uma coisa pra você, não. Vou falar com o Luiz. Todo mundo. E aí, vamos lá. De onde tu é? Sou de Capinzal, Santa Catarina. Alguém conhece Capinzal aqui? Quem conhece? Ninguém. É próximo de Chapecó, 200 quilômetros de Chapecó. Quantos habitantes? 25 mil habitantes. Quantos quilômetros? 200. Próximo. Do lado. Cadê? Quase Batatal, Hélio. Quase um Batatal. Quantos habitantes? 25 mil habitantes. Fala pro pessoal qual é o seu negócio, o que você tem, o que você veio buscar na mentoria. Mas conta um pouquinho do seu negócio. Sim, hoje nós temos uma loja, uma empresa de informática, que vende produtos e vende serviços também, com representação de sistemas. E também, junto com meu irmão, a gente tem uma pequena distribuidora de ferro e aço. Repete, tiro pequena. Temos uma distribuidora de ferro e aço. Isso. É assim que o mentor faz, tá? Tiro pequeno. Pensamento, sabe, gente? Pensamento, você fala o que você pensa. E aí você começa a agir conforme você fala. Não, você tem uma distribuidora. E foda pra caramba. Mas vai, continua. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, para não ficar um pouco vago. Depois que o Morão pediu para mim falar um pouquinho sobre os medos que eu passei, eu comecei a refletir, né, e relembrar os medos maiores que eu tive. E eu, meu irmão, todo mundo veio de uma família bem humilde, né? E eu considero que o início de tudo isso foi vendendo picolé, né? Eu vendi cachorro-quente. Muito. Morria de vergonha, gente. Os meus amigos da escola me verem empurrando o carro assim. Morria de vergonha. Morria. E aí eu ouvi a minha avó dizer o seguinte, quando meu avô faleceu, que ele era militar do exército, os meus tios tiveram que trabalhar. Meu tio Lúcio, que faleceu, hoje, eu refletindo na época que eu fiz meu treinamento de coach, de onde veio meu espírito empreendedor? Veio dele. Ele tinha as carrocinhas de cachorro-quente, eu via ele ralando noite e dia, veio dali. Ele foi um grande exemplo para mim. Eu nunca chorei. Minha esposa sabe, eu tenho um coração meio... Apesar de ter um coração grande, eu tenho um coração meio duro, sabe? Sou difícil e tal. Mas quando o telefone tocou lá no GEM, e era minha mãe dizendo que meu tio tinha falecido, esse meu tio, nossa. Pensa num cara que desabou de chorar, assim, de perder... A Alice olhou assim, desesperou, não sei se o Marcelo estava lá no dia, e foi absurdo. E eu morria de vergonha. E a minha avó me falou uma coisa, que eu levei isso pro resto da minha vida. Ela disse o seguinte, seus tios todos venderam picolé e bolinho. Vergonha é roubar e não poder carregar. Nunca mais, irmão, dali pra frente eu empurrava aquela barraquinha, mas olha... E quando meu pai ia me visitar e queria empurrar a barraquinha no meu negócio, eu falei assim, não toque nesse negócio não. Tu é meu pai, mas aqui tu não mexe não. E ele ia do meu lado, na época ele estava desempregado, e eu ia empurrando a barraquinha.
E não tinha esse negócio de... Ali acabou. Quando minha avó falou isso pra mim, acabou. Acabou. Mas então. Morrer de ver... Mas você tinha vergonha de vender picolé? Não, Não. Então tá bom. não tinha. E eu queria muito, logo depois que eu comecei a vender picolé, eu queria muito um computador. E meus pais não podiam me dar, né? Até que foi que minha mãe fez uma rescisão na empresa que ela trabalhava e conseguiu dar um computador para nós. Porém, não podia colocar a internet na época e pagar a mensalidade que ela não podia. E aí foi que aconteceu, e eu sempre estudando, ela me dava 50 centavos para ir na Lan House estudar. Às vezes eu chegava em casa com as apostilas baixadas no pendrive e eram as mesmas que eu tinha baixado já a outra vez, porque eu não podia perder tempo lendo as apostilas, tinha que só baixar para estudar em casa, porque 50 centavos na época dava 15 minutos de Lan House, então não tinha que ser... E aí veio o primeiro desafio e o medo, né? Que pra a maioria aqui pode ser uma coisa bem pequena esse medo, né? Mas para mim significou muito, que a gente queria colocar a internet em casa, né? A maioria tinha, a gente não tinha. E aí meus pais me falaram, a gente não pode. Aí a gente falou, não, a gente aprendeu a formatar o computador, então a gente vai pagar a internet com isso. Mas tinha um grande medo, que era não conseguir o dinheiro da mensalidade. E essa foi a primeira barreira que eu quebrei, que eu acreditei que eu ia conseguir, e não teve um mês que eu não consegui pagar. Foi sempre consegui, né? Então foi, aí logo comecei a trabalhar em uma empresa, depois fui para outra e veio o medo maior. Eu me sentia limitado na empresa, porque eu desempenhava um bom trabalho, mas eu não conseguia ir além daquilo, né, dentro, fechado numa empresa. Eu queria muito abrir a empresa que o meu pai sempre teve medo de abrir, né, que no caso dele na área de serviços gerais, mas com medo de não conseguir sustentar todos nós e tal, ele não fez isso. Então, abrir a empresa para você e seu irmão, seria realizar o sonho que seu pai não conseguiu? Também. Mas porque a gente falava, não, faz isso, e ele sempre naquele medo. E eu passei por cima desse medo, mas com o medo de que a gente não tivesse serviço. Bah, o que eu vou fazer amanhã? Será que vai ter serviço? Mas relaxa que todo mundo aqui tem um ou mais medos. Eu tenho vários, mas toda vez que o medo vem, eu lembro, não, tudo bem, é um mecanismo de defesa para me manter na merda. Aí eu passo por cima dele. E aí eu abri lá uma MEI, né? Começamos trabalhando dentro do quarto. Quantos anos tem isso? 3 anos. 3 anos. Dentro do quarto aí ficou pequeno, né? Dormia com máquina formatando lá e tal, toda aquela história. E logo a gente precisou alugar um escritório, né, um pouquinho maior. E logo surgiu a oportunidade de ir para praticamente abrir uma loja no melhor ponto da cidade. Que é a loja que você tem hoje. E quais os serviços que você presta nela hoje? Só para o pessoal entender. Assistência técnica, vendas e a representação do sistema comercial. E aí, ano passado, quando você veio para cá, qual era o grande medo que você tinha? Na verdade, toda aquela história de vir para o Rio e tal, nunca, né, já tinha vindo até São Paulo, mas, nossa, eu para o Rio, né, dá aquele medo. Mas quando eu recebi a ligação do Morão e tal, eu já me empolguei e falei, não, eu vou. Aí falei para Maria, ela já conhecia um pouco da tua história também, ela topou na hora. Eu falei, então é dessa vez. Uma coisa que eu percebi é que os homens aqui estão com medo de boas mulheres, né? A esposa do Luca, ela vão comigo, a Maria também, né? As esposas dos dois Ruis que deu uma briga danada na RMFEC também, né? Os dois Ruis deu rapaz, enfim, depois eu conto essa história, vai. E uma coisa também que me chamou a atenção, que o Gabriel falou hoje de manhã, é que a gente não precisa de dinheiro para fazer, para empreender e tudo mais. E a gente não tinha mesmo para começar. Tanto é que o primeiro computador que a gente vendeu, a gente não tinha dinheiro para comprar. Mas tudo se a gente acredita, a gente dá um jeito e faz acontecer. Posso mudar o roteiro? Posso? Pode. Então vou falar de sonho. Sei que a gente já falou de sonho aqui, porque Sim. eu não posso deixar a história do hospital de fora. Você veio para a mentoria e tal, queria melhorar o negócio. Melhorou o negócio? Conseguiu mais clientes? Sim. Conseguiu mais contratos?
Sim. Tá bom? Teu irmão perdeu o medo de dizer não para os clientes. Né? Tem a história do irmão dele que não está aqui também, mas tem a empresa de aço e ferro. E os clientes deitavam e rolavam. Ele chegou lá, saiu da mentoria e falou: agora não. O cara, não, eu quero comprar em 200 vezes. Não, aqui só não compro quando só não pagar o que o senhor deve. Ele falou: Mourão, o cara está terminando de pagar. E o outro, não sei o que, enfim, resultados extraordinários. Mas tem um sonho. Ele falou: ó, contou a história pra gente, mas ó, o meu sonho mesmo era o quê? Desenvolver um sistema para o hospital. Da cidade. E? Fala, vai falar. E aí eu... o medo, não. Pode falar. Eu fui lá e... Primeiro deixa eu explicar. Ele tá assim pelo seguinte. Teve nossa reunião agora. Foi quando? Essa semana, né? Terça-feira. Aí o Hot City começou com ele. Falei: vamos lá, doutor, resultado, como é que tá? Não, tal, Mourão, pá. Hospital, pô, fechamos o contrato, bababá, não sei o que, tal, lá. Falei: tá. Entregar quando? Final do ano. Tá ganhando quanto? Nada. Falei: o quê? Não, o acordo é o seguinte: a gente vai desenvolver um negócio, começa a receber só depois. Falei: não, mas tá tudo errado, pode parar. Tá errado. Não. E tal. Mas desci a lenha, mas quem tava lá, online? Foi com vontade, não foi? Não foi não, Marcelão? Mas com vontade. Eu acho que esse aqui do outro lado, ele chorou. Maria, você tava com ele? Chorou, Maria? Um pouquinho, né? Mas o Marcelo é Alto S. O Alto S é o protetor, sabe? O Marcelo quase que me entendeu, mas eu fui com vontade. Eu falei: você pode falar tudo, isso não é negócio. Trabalhar de graça ninguém trabalha. Aí ele virou: quanto é que é esse contrato? Ele falou o valor. Eu falei: não, tá errado. Quanto o cara paga lá hoje? Aí ele falou: menos ainda, né? O valor, né? Aí eu falei: velho, sai fora disso. Olha só, a função de um mentor é dizer o caminho certo. Mas veja bem, no final das contas eu sei que ele não ia desistir, é o sonho dele. Só que eu preciso que ele se convença que ele não está indo atrás de um negócio, que ele está indo atrás de um sonho, e não tem nada de errado com isso. É só para não alinhar a expectativa de que eu vou para trás do meu sonho e isso vai me trazer o resultado. Sonho não traz resultado, sonho traz realização. São coisas completamente diferentes. Porque agora ele vai ter que se dedicar 6 meses a desenvolver uma coisa para começar a ganhar depois, não vai se dedicar ao negócio atual. Pode correr o risco de perder os clientes atuais, perder contratos atuais e se ver no meio do caminho sem o hospital e sem o negócio atual. Eu, como mentor dele, não posso deixar isso acontecer. Tem que estar claro para ele. Ele vai desistir? Não. Ele vai se alertar em relação a isso. Vai dizer: Maria, fica de olho aí, hein? Porque eu tô aqui, minha filha, agora é contigo aí. E ela: não, peraí, vamos lá, e vamos botar. Ele não tem que desistir do sonho dele. Só tem que entender que, por enquanto, ele não tem um negócio na mão. Ele vai ter a partir de dezembro. E aí falei: agora você volta lá, o não você já tem. Aí dei toda a instrução para ele. Chegou aí no hospital de novo, não, né? Mas tem que ir, vai lá e tal. Mas enfim. E o grande sonho era... E conseguiu. Agora já falei, né? Já estraguei a surpresa, né? E muitas vezes a gente leva as coisas pro lado pessoal, né? Muita gente fala do jeito do Mourão e tal. Realmente, eu sou uma pessoa bem difícil de aceitar a realidade ali na hora, né? Aí o meu irmão passou, o próximo era meu irmão, e eu fui lá na bancada e me escorei assim. Miserável, me xingou na minha 4ª geração. Mas pode xingar, problema não. Saí pro almoço, fui pra casa, o pai e a mãe, eu falando: bah, mas o Mourão me descascou, e eu... Eu corria para um lado, me escorava, pensava, voltava, nem conseguia almoçar. E aí, mas eu pensei assim: não, é o meu sonho, e eu ainda vou provar que talvez não nesse negócio, mas o meu sonho, esse projeto vai dar certo. Não nesse negócio direcionado a esse hospital. Pode ser que não seja um projeto tão lucrativo agora, mas eu vou fazer dar certo. É o seu sonho. Sim. Você não deve desistir dele. Mas também não pode abrir mão do seu negócio. Porque o seu negócio sustenta a sua vida hoje. Pessoal, cabeça na nuvem, mas o pé aonde? No chão. Não desista de escrever livro, mas não vai pedir demissão amanhã, não. Segunda-feira, não, pelo amor de Deus. Use o hospital, o livro ou qualquer outra coisa para te motivar a sair da cama todos os dias de manhã, para, pelo tempo que for necessário, você fazer aquilo que um dia você vai deixar de fazer. Mas hoje, ele ainda vai programar. Hoje, ele ainda vai atender alguém para consertar um celular, uma máquina, formatar, representar um software. Mas ele sabe que todo dia de manhã, ele acorda para fazer o quê? Sistema do hospital. Sistema do hospital. Qual o conselho que você quer dar para essa galera? Quem aqui ainda tem algum medo que precisa vencer? Levanta a mão. Pouca gente, muito corajosos aqui. A galera é corajosa. Não, mas é mesmo, para sair de casa e vir para cá, passar 2 dias, Rio de Janeiro, o pessoal falando que é violento e tal. Não estou dizendo, nem é ironia, não. São corajosos. Tem gente que mora aqui do lado e falou que é longe.
E cadê o cara que veio de Palmas? Cadê ela? Palmas. Manaus. A galera de Manaus nem fala, porque eu tô tanto em Manaus e conheço tanta gente de Manaus, parece que é aqui do lado. Cadê? Quem veio do Maranhão 36 horas de ônibus? 56 horas de ônibus. Uma salva de palmas pro maluco lá. Não, uma salva de palmas pro cara. Cadê, Depois você passa ali e pega uma caneca da Extreme Delphi. Você merece. Qual o conselho que você quer dar pra essa galera? Galera, assim, então, o que fica no meu conselho é que vocês nunca... escuta aqui, Vamos lá. Que vocês não deixem o medo impedir de vocês fazerem o que vocês querem. Porque o medo é uma barreira que você vai conhecer o que tem te esperando só depois que você passar dele. E se você não fizer isso, tu não vai saber. A gente, se não tivesse passado por cima desses medos, a gente não tinha dinheiro. Agora também não tem dinheiro, mas a gente tava... Mas também não tem medo, né? Não tem medo. E a gente, até quando o Denis falou ali o faturamento deles, eu parei para pensar. Em um ano a gente já faturou quase 1 milhão nas duas empresas. Vocês dois, você e seu irmão. Sim, para quem não tinha nada nem... E não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Fala assim, é porque eu quero muito mais, fala. É porque eu quero muito mais, com certeza. É isso aí. Senhoras e senhores, Luiz Trindade, uma salva de palmas.